inscritos, meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, atendendo a pedidos, série Metaverso, o nosso tema é como ser um programador no metaverso. Bom, partindo do princípio aqui, que todos já sabem, né? Já assistiram o primeiro vídeo, a explicação do que é o metaverso, nós vamos falar hoje sobre como programar, como ser um designer de metaverso, tá? Lembrando que o metaverso é basicamente uma internet 3D, né? No qual você tem largura, comprimento e profundidade, né? Diferente da internet web, que você tem só largura e qualquer outra, esqueci. Largura e comprimento, exatamente. Então quando você vai ver um site, você só vê ele em 2D, né? Você vê ele uma tela plana. Agora, o metaverso é como se você estivesse entrando dentro de um jogo. Não sei se você já jogou um Counter-Strike da vida, no qual você pode andar dentro do jogo e dar a volta num avatar, né? num personagem, onde você entra dentro de prédios, né, de estruturas, você como se estivesse na vida real, porém dentro de um jogo. Para ser um programador metaverso, você precisa ser um programador, né? Você precisa de entender sobre a programação de jogos, tá? Porque basicamente o metaverso é um jogo 3D com suas regras na internet. Só lembrando que existem já vários ambientes de metaverso, tá? Eles ainda não estão interconectados, então para você entrar no metaverso, por exemplo, da Microsoft, você tem que contratar e entrar pelos videogames deles, né, e tudo mais. Você quer entrar no da Xbox, esqueci o nome da outra lá, como chama aquele? Tem vários metaversos já criados por empresas de jogos, né? Porque o jogo é basicamente o metaverso, né? Só que a ideia é, mais para frente, tudo isso se integrar, tá? Como se fosse uma mente central, uma mente centralizada, tudo conectado, para você poder acessar qualquer tipo de jogos, qualquer tipo de aplicativo que o metaverso vai proporcionar. Por exemplo, você vai poder entrar no metaverso e do metaverso você escolher, não, eu quero ir para o ambiente da Microsoft, quero ir para o ambiente poxa, como que fugiu o nome da Play 4 lá, Play 5. Bom, eu quero entrar nos metaversos, nos ambientes de outras empresas. Eu quero entrar, por exemplo, no metaverso de uma concessionária. Eu sempre cito esse exemplo aqui. Eu quero entrar no metaverso de um hospital para ver como é que é esse hospital por dentro. Eu quero entrar no metaverso de uma pousada. Se você quiser conhecer uma pousada por dentro, você vai poder andar lá dentro, mexer nas coisas, ver os lençóis que estão pendurados lá, dar uma descarga para ver como é que funciona. Você vai poder fazer tudo o que o programador lhe proporcionar, né? E aí, como ser um programador? Bom, para ser um programador no metaverso, primeiro você tem que entender de linguagem de computação, linguagem lógica. E não é uma simples linguagem baseada em um web, como o HTML, o PHP, o JavaScript e demais outras programações simples aí não. Você vai ter que entender mais de tridimensionalidade, né? Você tem um programa onde você vai ter que construir a tridimensionalidade do jogo, onde você vai construir o ambiente virtual, aquele ambiente 3D, onde você vai poder entrar. Então, imagina que você quer construir um prédio e ali dentro você vai colocar uma concessionária de veículo.
Então o programador do metaverso, ele vai primeiro, ele vai ter que construir arquitetar, né? Fazer o arquiteto de metaverso, ele vai ter que construir o ambiente virtual. Então, para quem conhece, por exemplo, vou dar um exemplo como é que chama aquele programa sempre me foge o nome. Lembrei, AutoCAD. Então você vai entrar, por exemplo, dentro do AutoCAD, vai construir um ambiente 3D, não sei se você já conhece como faz um ambiente 3D. Então basicamente você entra no AutoCAD, uma tela em branco, e onde você tem vários pontinhos ali. Então você vai criar o primeiro traço. Você pega lá com o mouse, clica num ponto, arrasta até um outro ponto. Ali você fez a fachada, você está construindo a fachada frontal da sua concessionária. Então você clica aqui, arrasta até aqui. 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 Então você fez um quadrado, ou um retângulo, na verdade, que é a fachada da sua concessionária. Depois você clica no ponto aqui de cima e puxa para dentro, tá? Puxa aqui para dentro. No caso seria puxa para dentro, né? Aqui você clica de novo, puxa para baixo. Clica de novo, puxa para frente. Aí você já conectou e fez a parede lateral aqui. Então nós já temos agora a fachada, temos a parede lateral aqui da nossa concessionária. Aí você vem de cá, clica aqui, puxa para trás. Clica aqui, desce. Clica aqui e traz para frente e conecta com a fachada. Então nós agora temos a fachada, temos a lateralidade de cá, a lateral de cá e faz a mesma coisa no fundo. A hora que você fechar o fundo, você tem o retângulo completo da sua concessionária. Depois você vai montando, por exemplo, as portas, onde você clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Pronto, você fez o vão da porta. Clica no meio, clica até embaixo, pronto, você fez uma divisória ali daquela porta, né? Faz uma bolinha aqui do lado para ser a maçaneta. Bom, agora você tem a cara mais ou menos da concessionária, mas você quer alto grau de qualidade, você não quer simplesmente esses traços, então você vai ter que trazer ali uma coloração, vai ter que pintar esses ambientes, vai ter que fazer janela, vai ter que fazer porta de vidro, você vai ter que fazer o vidro transparente, depois você tem que construir um carro lá dentro. Como que você constrói um carro? Da mesma forma que você fez a concessionária, porém com linhas mais arredondadas, né? Então você clica aqui, por exemplo, um Fusca, clica aqui, arrasta até aqui, depois puxa a linha para cá, ela vai fazer um ângulo aqui, você tem o capô do Fusca, e assim você vai montando o Fusca. Bom, basicamente aí você construiu o ambiente 3D, tá? Você construiu a estrutura. Lógico, nós estamos falando aqui de uma coisa muito básica, né? Jogos de videogame demoram assim 3 a 4 anos para ficarem prontas, com muita gente programando. Cada um responsável por um ambiente, por uma cena, por uma fase do jogo, né? Então não pense que você vai montar tudo num único dia ou num único mês, não. É no mínimo anos para ficar pronto um ambiente computacional muito bem feito. Lógico que o programador ele pode aproveitar, então ele deixa uma estrutura pronta, por exemplo, da concessionária aí. Ele deixa a estrutura da concessionária pronta e depois dali ele evolui ela para um prédio, por exemplo, né? Então ele não precisa mais desenhar toda aquela infraestrutura básica. Às vezes ela copia, cola em cima, fez o segundo andar, copia, cola em cima, o terceiro andar, e assim ele vai criando um prédio. Depois que você tem um prédio aí de 10 andares, é fácil você pegar desse prédio e copiar e colar e fazer o prédio do lado. E aí você faz uma modificação, então agora você tem o prédio e o prédio vizinho, né? Depois você faz as ruas aqui assim, você faz as ruas. Então você montou a estrutura. Depois que montou a estrutura, você vai ter que entrar para dentro de um programa 3D, né? Um programa de intercalação de pontos, né? O 3D Studio, por exemplo. Você vai dentro dele lá e vai lá na maçaneta da porta e vai desenhar aquela porta, e vai desenhar a articulação daquela porta. Chega lá na porta, recorta ela, para ela ficar totalmente desconecta da estrutura, deixa ela lá, e aí você vai marcar, olha,
aqui eu conecto a minha maçaneta, a minha dobradiça é aqui e aqui. Você fala para o sistema, ó, aqui nesses dois pontos ela se interconecta com a parede, tá? E o resto do vão é livre. E aqui eu posso ter um movimento de 180 graus. Para quê? Para que minha porta possa abrir e fechar, entendeu? Você conectou e você programou esse movimento. Do lado de cá, a mesma coisa. Duas maçanetas, movimento de 180 graus para todos os dois lados. Então você já deu articulação para sua porta. Imagina isso tendo que fazer um carro, onde ele tem porta para abrir, ele tem uma marcha para você cambiar, um volante para rotacionar, uma roda para virar. É extremamente trabalhoso programar no metaverso. Depois que você fez a movimentação, você vai ter que programar, por exemplo, o toque do avatar. Aí você vai ter que desenhar o avatar. Você vai lá e desenha uma pessoinha, faz uma bolinha que é a cabeça, faz um tronco que pode ser um retângulozinho e conecta a cabeça com o tronco, falando para o programa, olha, programa aqui eu conecto os dois, tá? Porém a cabeça ela tem uma rotação de 180 graus também, tá? O corpo conecta-se com a perna. Você faz uma calça ali, um retângulo assim, né? Dois retângulos conectados pelo meio. Você fez a calça. E aí você tem que falar, olha, conecta esses dois pontos aqui, a parte lateral da calça com a parte lateral da camisa. E depois você tem que fazer o pé, depois tem que fazer os braços. E falar que o braço rotaciona, ele rotaciona 360 graus nessa posição. E tudo isso você tem que programar dentro do jogo, né? Você vai lá e programa dentro do jogo como é a movimentação daquele avatar. Tá indo no momento que, por exemplo, o avatar está pronto. Vai demorar muito para você fazer o avatar, né? Mas ele está pronto. Aí você quer chegar lá e fazer o avatar, colocar a mão na fechadura. Cadê? Pôr a mão na fechadura e empurrar e abrir a porta. Então você vai falar, você vai programar. No momento que esse ponto, né, essa coordenada XYZ aqui, encostar na coordenada XYZ específica da maçaneta, e o usuário clicar com o botão para frente, né, ou ele utilizar o joystick para frente, né, que basicamente é um botão. Quando você põe o joystick para frente, você está clicando o botão internamente lá e ele vai dar um comando para andar para frente. Nesse momento você programa, olha, ele clicou o joystick para frente e colocou a mão na maçaneta, aqueles dois pontos que coincidiram ali, mais ou menos próximo, você faz o movimento da porta para dentro, né? No caso aqui, faz o movimento da porta para dentro, como se estivesse abrindo, né? Então, basicamente você posicionou a mão, um ponto da mão, que pode ser vários pontos também. Você pode definir, olha, se todos esses pontos aqui, tem 1000 pontos aqui das mãos, conectar nos 1000 pontos da maçaneta, e alguém empurrar o joystick para frente, a porta vai abrir para dentro. Agora, se ele encostar e pegar o joystick e puxar para trás, a porta vai abrir. Agora, vai abrir para fora, entendeu? E isso tudo programando, utilizando software de programação 3D, software de programação de linguagens variadas. Quer dizer, para ser um programador em metaverso, você tem que conhecer várias linguagens, vários softwares, vários programas que te possibilitam programar todo aquele movimento, né? De entrada, de saída, de rotacionamento de porta. Imagina que você tem que fazer a porta voltar automaticamente, então tem que programar. Assim que você abrir e a mão, né, os pontos da mão do avatar, do jogador ali, desconectar dos pontos da maçaneta, automaticamente a porta tem que voltar numa velocidade X ao seu estado inicial, que era fechado, né? E aí você tem que programar, o estado inicial da porta é esse, ó, fechado.
que é na coordenada XYZ, XYZ, XY, entendeu? A parte de programação de um ambiente 3D é muito complexo, demanda extremo processamento. Depois que programa isso tudo, você tem que fazer uma questão de renderização, que é transformar todas essas coordenadas em linguagem computacional, tá? Porque você fez tudo isso em 3D, em linguagem visual, onde o ser humano, você programador, vê, né? Agora você tem que transformar isso em linguagem computacional, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Você aperta um botão, ele vai renderizar e vai ficar aí 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, renderizando para gerar uma única cena. Imagina um jogo completo com uma amplitude imensa. Imagina você tendo todas essas árvores aqui atrás desenhadas. E eu posso, por exemplo, chegar numa árvore dessa daqui. Cadê? Cheguei nessa árvore. Eu tô vendo o ambiente de cá. Agora, se eu andar para cá, eu tô vendo a face de cá dela. Ela foi programada em 3D. Ela é basicamente um círculo não uniforme, né? Um círculo disforme. Se eu andar mais para cá, eu consigo ver esse lado dela aqui, né? Então imagina uma árvore totalmente programada no ambiente, o quanto o computador não precisa renderizar. Agora imagina todas essas árvores aqui, se você quer fazer uma floresta, por exemplo, para fazer um jogo de luta na floresta, de caça e de... Você tem que construir tudo isso. Tem que construir cada matinho, né? Cada plantinha dessa daqui no chão, fazer os movimentos dela, né? Simular o vento, né? Então, o que você faz? Você desenha a folhinha e faz a folhinha, o comportamento dela. Ó, o comportamento dela, programa, é que ela ande, né? Que ela se movimente 3 centímetros para cá e depois 3 centímetros para cá. E que ela fique fazendo esse movimento eternamente para simular que ela é uma planta em movimento. Imagina programar isso tudo aqui de plantas. Lógico, você pode copiar. Você fez uma folha da planta, você pode copiar e colar ela várias vezes aqui com o mesmo movimento. Todas fazendo o mesmo movimento. Para não ficar muito sincronizada, porque vai parecer que ela sincronizada vai parecer irreal, né? Porque ora um vento empurra daqui, ora um vento empurra dali, ora o vento faz um turbilhão. Aí você tem que, por exemplo, atrasar o movimento de cada uma. Enquanto uma está fazendo esse movimento, a outra já está fazendo o movimento para frente. Então você tem aí todo o movimento das folhas. Como por exemplo essa planta aqui, ó. Você vê... Elas não estão movimentando para os mesmos lados. Tá vendo que essa folha aqui, ela está subindo e essa aqui está descendo? Então o movimento dela não é sincronizado. Para você programar isso aí, você tem que atrasar o movimento de uma folha e adiantar o movimento da outra, atrasar o da outra, e você vai tendo movimentos aleatórios que vai te dar a perspectiva que ela está recebendo ventos de todas as partes e trazer mais naturalidade para os movimentos daquela planta. Tá percebendo aí a complexidade de ser um programador do metaverso? Eu não digo só do metaverso, porque isso daí é teoria também de programador de jogos, né? Todos os jogos partem desse princípio, né? E depois você tem que construir, por exemplo, uma arma, fazer uma arma, e essa arma ela tem que ser conectada com o avatar. Então, você está andando assim, de repente vê no chão uma arma, ou vê a arma num local específico dela, e no momento que a sua mão tocar os pontos da sua mão, da mão do avatar, tocar nos pontos da arma, automaticamente você faz uma conexão. É como se ele tivesse pegado a arma e aí você empunha ela da forma correta. Aí você programa o seu avatar para ficar na posição de porte de arma. Ele fica posicionado com uma mão para frente, se for uma espingarda, ele fica com uma mão para frente, segurando o cano da frente, e a outra mão aqui no gatilho, né? Então ele já fica posicionado, ele já vai andar posicionado desse jeito assim, né? Ele já vai andar desse jeito, posicionado. Então assim, é bem complicado ser um programador
tá? Esse vídeo nós estamos fazendo porque um dos nossos seguidores pediu pra gente fazer o vídeo, e nós estamos trazendo aqui um pouco da complexidade de ser um programador no metaverso. O metaverso, então, vai ser basicamente isso que vocês entenderam aí, toda essa programação, tá? Lembrando que ela é bem mais complexa do que eu falei. Lógico, a gente fez um desenho aqui, mental, né? Nós fizemos um exercício mental aqui de se construir uma concessionária, uma porta e um avatar. Isso sem, por exemplo, fazer o cabelo do avatar se movimentar. Porque o cabelo, com o vento, ele vai se movimentar aleatoriamente, cada fio para um lado, eles nunca vão coincidir naturalmente. Eu fico pensando como é que o nosso mundo consegue programar tudo isso. Como é que o nosso mundo é programado para ter essa aleatoriedade, né? Existe um grande sistema de computação que está gerindo isso aqui tudo, será? Então, é bem complexo passar isso para um computador, tá? Bom, pessoal, eu acho que a gente já se estendeu bastante. É muito complexo falar de programação no mundo do metaverso, tá? E eu acho que eu consegui trazer um pouco da essência de como começar nessa área. Tem que ter um conhecimento muito aprofundado em cada área. Geralmente, grandes empresas têm um pessoal para cada fase de programação. Tem um que vai desenhar as estruturas, tem outro que vai desenhar as articulações, tem outro que vai programar os avatares, tem outro que... E tem gente para cada área, né? E cada um fazendo o seu trabalho, e depois todos eles têm que sincronizar os seus trabalhos um com o outro. Então, assim, é um trabalho de extrema profissionalidade, né? Extremo profissionalismo. E se você quiser começar nessa área, tem que começar a pesquisar. Eu vou deixar aqui embaixo alguns sites que já trabalham, que já oferecem metaverso. Tem empresa que já oferece programação de ambiente do metaverso para você contratar e criar a sua logomarca, porque é o seguinte, o metaverso, por exemplo, da Microsoft, ele já existe. Se você compra o Xbox e se conecta no metaverso deles, você já vai poder entrar dentro de vários ambientes virtuais, né? Agora imagina que você é uma concessionária, como sempre eu falo, quer contratar uma publicidade da Microsoft, por exemplo. Ó, não tenho nada com a Microsoft, ninguém está me pagando nada, só estou dando um exemplo, tá? Aí você pode entrar em contato com a Microsoft, contratar deles uma programação e eles vão programar a instalação da sua concessionária dentro do metaverso deles. Então, quando o avatar, algum jogador tiver dentro do metaverso da Microsoft, ele vai passar pela sua concessionária. E ali você pode ter, abre a mente, imagina o quão gigante é o produto de mercado desse metaverso. Você vai saber quantas pessoas passaram na frente da sua loja, quantas entraram exatamente, né? Quantas pessoas chegaram no carro, olharam o carro, quantas pessoas perguntaram lá no painel, deixaram uma pergunta lá no painel para você responder, né? Então você vai ter um controle tão extremo do comportamento das pessoas visitando a sua estrutura, que você vai poder planejar atitudes comerciais para abranger o máximo possível de pessoas, para atraí-los à compra dos seus veículos, por exemplo, né? Por exemplo, se eu percebo que idosos com mais de 60 anos estão visitando a concessionária e olhando um carro específico, eu vou criar um marketing em outras ferramentas ou ali mesmo para atacar esse público-alvo, né? Fazer uma promoção para esse público-alvo e você, consequentemente, tem um resultado maior. Então, assim, o metaverso é extremamente... vai trazer
uma evolução muito grande para o marketing, vai trazer uma evolução muito grande para o mercado, vai rodar muito dinheiro. E como eu vi na internet, aquele pessoal do Ciência... esqueci o nome do pessoal, ele fala sobre astronomia, ele é um astrônomo, acho que ele é um astrônomo ou físico, não sei. Ele fala, não entre dentro do metaverso. Ao momento que você colocar o óculos na cara, você vai viciar e não vai querer sair de lá mais, né? Então, pense muito bem, mas quando entrar também, aí é outra questão. Vá aprender a ganhar dinheiro com o metaverso. Vai dar muito dinheiro, tá? E vai criar um campo enorme de chances de você entrar nesse mundo e poder ganhar dinheiro nesse mundo. Muitas funções aqui do mundo real vão desaparecer e vão ser migradas para o metaverso, né? Por exemplo, eu não digo que os advogados vão acabar aqui no mundo real, mas que vão criar muitas consultas virtuais no metaverso vão, né? E você tendo um equipamento virtual, você prefere se deslocar até a sala, até o prédio do advogado, ou você prefere entrar no metaverso e sem sair de casa, na tranquilidade, ter uma consulta com o seu advogado, sem perder tempo, recebendo a resposta ali logo, já pagando no cartão de crédito e já agilizando a sua vida? É lógico, né? Do mesmo jeito que a globalização trouxe o mundo para perto, para dentro do celular, né? Hoje você pode visitar qualquer local turístico através do celular. No mundo do metaverso a mesma coisa vai acontecer. Bom, pessoal, acho que eu consegui trazer aqui uma essência muito boa sobre a programação do metaverso. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo a sua pergunta e a gente volta com mais informações, ok? Se você também tiver alguma sugestão de vídeo, chama aqui nos questionamentos ali nos comentários que a gente faz um específico para você, ok? Grande abraço e até a próxima!